Senhores, contratação do Cuca foi uma boa, tecnicamente falando, para o Corinthians, Vampeta? Boa tarde, Flávio, Piperno, professor Vanderlei, Bruno, boa tarde a todos. Foi, acho que era um nome aí que, né, assim, é que não estava sobrando tanto nome no mercado também não, né? Com a chegada do Dorival ao São Paulo, e aí você começava a pensar, o que seria bom pro Corinthians? O Cuca. Bom pro Corinthians se deixar o cara trabalhar, viu, Flávio? Deixar o Cuca trabalhar, o Cuca também parar com as manias, porque tinha uma rejeição muito grande lá atrás pelo Cuca, pelo Dorival. É a primeira vez que ele vai trabalhar no Corinthians, o Dorival nunca trabalhou no... Isso. O Dorival está indo agora segunda vez para o São Paulo, Santos, e o Cuca voltando a trabalhar. O Cuca interrompeu, né? Foi fazer aquele ano sabático que não aguentou ficar 6 meses. O cara ganha, depois de 50 anos, ganha o Brasileiro, né? Com o Atlético, já tinha ganho a Libertadores, ganha o Campeonato Estadual, Copa do Brasil, tem todos os títulos, anunciou o Mundial com o Atlético Mineiro, falou, ó, vou descansar, ficar um ano aí, e aí tava pintando a seleção caindo na mão dele. Aí resolve voltar pro lugar do Tuco Mohamed. E aí o Atlético não vai bem, é demitido, ficou aí fora do mercado, agora pode voltar, gosto do Cuca, é um grande treinador, joguei contra ele, é um amigo, me manda mensagem e tudo. Espero que lá no Corinthians o pessoal deixe o Cuca trabalhar também, né? Sabe que o Cuca tem as manias dele, o ônibus não pode dar ré. Tem umas paradas, mas... O Pilar era assim também. Tem, todos nós temos uma mania. Por exemplo, eu tenho uma mania, eu não sei dormir sozinho, professor. Não sei acompanhado. A lenda, criando lenda. No feriado. Sextou, irmão, sextou. Criando lenda. Aquele ninho nunca teve tão vazio. Nada. E é o seguinte. Um bonequinho de pelúcia. Não, é o seguinte, tem que ser do sexo oposto. Nada de dormir sozinho, às vezes você pode dormir com o mesmo sexo. Não, o meu é ao contrário. Eu tenho a versão do recepcionista do lugar. Vai lá, essa pessoa fica doidinha. Caralho, puxa vida. Caralho, seu Marco, de novo. Chega a correspondência lá. De novo. Nunca tem ninguém para receber. É praticamente um apartamento vazio. Tem semana, professor, que eu vou. Tem semana que eu quero só ficar ali. Tem semana que você pousa. Ai, meu Deus do céu. Então vamos respeitar o Cuca e deixar o Cuca trabalhar. Ainda em cima disso, até onde o Cuca pode chegar? Porque nós temos que olhar também o material humano que ele está pegando. Então, o que dá para fazer? É aquilo que eu estava falando ontem aqui no programa, né? Se eu sou o presidente do Corinthians, do Willian, falo, ó, reúno o grupo, estou trazendo aí, ó, um grande treinador, estou entre as 5 maiores folhas do Campeonato Nacional, vocês vão ter que terminar o Campeonato Brasileiro à frente de 12 equipes. 14. Hã? 14. Porque 8 ainda dá vaga para a Libertadores. Ah, tá. Entendeu o que eu tô falando? Eu falei 6. Não, 12. Eu vou meter porque... Mas o Corinthians dos últimos campeonatos ficou em 5º e 4º. Então é isso, porque tem que falar assim, que nem eu falei no São Paulo. É aquilo que você... Acho que foi você que falou. Quem não quer a Libertadores vem. Até que chega... Às vezes até 9 vagas. Né? Tem pré-Libertadores, a gente sabe que Flamengo e Palmeiras estão na frente de todo mundo. Os demais não. Em plantéis. O plantel do Corinthians não é pior do que o do Vasco, do que o do Goiás, do que o do Bahia, do que o do Red Bull Bragantino, do que o do São Paulo, Santos. Aí eu coloco, ó, que tá aqui, ó, pagamento em dias, não devemos nada a ninguém, estádio pago, tá tudo tranquilo, vocês têm que terminar. Como é que é a história? tem alguma ficção aí. Fica jogado no meio. Assim. Vai, tem que passar batido. Passa batido. Tem que ir junto no pacote. Vanderlei Nogueira, o que é que o Cuca pode fazer tecnicamente com esse time do Corinthians que, né, tá... Vai, volta, mas ele tem... O Fernando Lázaro ficou? Lázaro auxiliar técnico. Beleza, então mas tem o Cuquinha, tem aquele grupo dele. Ele é do boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, para você que nos acompanha. Eu estava pensando aqui, quando você fez a pergunta para o Vampeta, né? Eu falei, puxa vida, olha, o Corinthians testou um menino do terrão que tomou um banho de Europa, o Silvinho, tá certo? Quer dizer, bom jogador, um cara elegante, de classe, tá? Um cara, um perfil que a gente sabe que ele estudou muito, se preparou para voos mais altos, não deu certo. Quer dizer, não deu certo na visão, ele deixou o time na Libertadores, né? Sim. Deixou o time na Libertadores. Mas eu estou dizendo o perfil do personagem. Não deu certo, foi embora. E até chutado por boa parte da torcida,
para mim foi uma surpresa isso, com relação ao personagem, a caminhada dele dentro do Corinthians. Bom, não deu certo. Aí, a grife internacional, tá certo? Fomos buscar o internacional. Com nós é assim, tem que ter passaporte, né, Bruno? Passaporte internacional que a coisa vai resolver. Vitor Pereira, deu no que deu. Aí mudamos, o Fernando Lázaro estava na seleção, trouxemos o Fernando Lázaro. Tiraram um cara da seleção. Da seleção brasileira. Claro. Um detalhe, para muita gente no primeiro momento, só para desquentar o banco para o professor Tite. Esse foi o discurso, né? Naquele momento. Aí ele veio, mas primeiro DNA top de linha, filho do grande Zé Maria. E ele está lá há muito tempo, praticamente cresceu no Corinthians, fazendo um trabalho competente, analista de desempenho, todo mundo que passa por lá, de cabo a rabo, elogia a competência do moço e que é também um estudioso do futebol, sabe a parte científica, a parte de informação, é um cara técnico, não é bobo não. Pronto, já sabe o que aconteceu, saiu. Agora, decidimos optar por um top 5. Entre os 5 técnicos que você citaria no Brasil, você tem que colocar o Cuca nesse pacote aí. Pronto. Um contrato de 7 meses. 7 meses. Por quê? Porque tem eleição, né? Então, o Corinthians ético não quer entregar um treinador para outra gestão. Que pode ser, dizem, o André Negão ou o Melo, né? Augusto Melo. Augusto Melo. Esse é o quadro. Isso eu acho correto. Hã? Isso eu acho correto. Não, eu acho Se correto. mantiver a situação e estiver bem, renova. Não, mas eu acho correto. Isso até a oposição achar que está ok, também eu só dando um dado aí. Mas acho que isso é legal. Isso eu achei só certo. dando um dado aí, né? O Cuca aceitou, tudo bem. É um negócio que a coisa aqui é assim, é uma administração que pensa no futuro. Imagino, né? Que essa foi a análise. Eu acho que todos eles... Está rindo do quê? Eu lembrei de uma piada que contaram aí. Todos eles não prosperaram. O professor Cuca chega com a experiência e vai tentar prosperar. O Corinthians não deve ter muita grana em caixa para trazer reforços, nem sei se ele vai pedir, mas é um técnico experiente, porque sempre, nas últimas semanas, estamos colocando lá um juvenil para dirigir o Corinthians. É isso que a gente vê nas redes sociais e também internamente lá. Não tem experiência para dirigir um clube, um time de futebol de um clube desse porte. Agora chegou um cara estrelado para dirigir. Vamos ver, a gente torce para o Cuca, né? O Corinthians contratou um cara que tem títulos, tem troféus, experiente, tem muitos anos na bagagem. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei o que ele pode fazer, eu prefiro aguardar um pouquinho mais. E ontem aconteceu uma situação, acho que não existe no mundo inteiro isso. O Corinthians demitiu o técnico e o treino foi dado pelo auxiliar técnico. E era o mesmo cara. Isso lembrou o João Avelino, que uma vez ele foi mandado embora, aí ele falou assim... Vocês a partir de amanhã terão outro treinador. Aí ele chega de terno e gravata e fala assim, vocês terão um novo João Avelino. Lembrou muito essa história. E quando ele levou para reforçar a comissão técnica amanhã, vocês terão, era analista de desempenho da época. Quando você fala do passado, você tem que analisar o cenário da época, não é verdade, Bruno? Sim. É o cenário da época. Então, vamos surpresa para vocês. Era a mulher dele. Trouxe ela que chegou a prancheta. O João Avelino. Do João de terno e gravata. Ele tinha saído de roupão e voltou de terno e gravata. Não, muito legal. Ele é um personagem espetacular. E depois, sempre que ele ia para o interior, inclusive para a tua região... morou lá. Isso, ele levava analista de desempenho. Quer dizer, então isso é muito legal. Não, ontem eu lembrei do João Avelino. Saiu de roupão, voltou de terno e gravata, o novo cara. Pô, o Corinthians mandou o Fernando Lázaro embora e o novo auxiliar técnico é o Fernando Lázaro. Os jogadores devem ter olhado e falado, será que aconteceu alguma coisa? Mas isso à parte, meu caro... Tomara que dê certo. Claro. Fábio Piperno, sua análise sobre o técnico Cuca, técnico em campo.
Perfeito. Olhar depois até... depois tem outros temas que a gente vai ter que falar e beleza. Que ontem você me perguntou e eu acabei não respondendo, porque falei mais do Lázaro e tal, e aí fala, ficou no muro. Eu falei, não é isso. Falaram, eu te defendi, mas falaram assim. Você era mureteiro e tal. Mas eu falei, não, é isso. Esse negócio de muro é um problema. Porque não deu tempo. Mas eu defendi. Obrigado, Fábio. Vai estar mureteiro. Eu falei, que é isso? Vai me perna. Poxa vida, aqui a resposta ia ser muito longa. Lógico. Mas eu, assim, cara de campo, então vamos lá. Depois que o Carille saiu em 2019, o Corinthians foi comandado por Coelho, Thiago Nunes, Coelho de novo, Wagner Mancini, Silvinho, professor Vitor Pereira e o Lázaro, que é um ótimo, como disse o Vanderlei, um grande analista de desempenho que de uma hora para outra foi tirado, inclusive, da comissão técnica da seleção brasileira para virar técnico. Acho que o salto foi muito grande. Nada contra a figura do Lázaro. Então, acho que, do ponto de vista daquilo que pode oferecer nesse trabalho de campo, o Cuca é, de longe, o melhor desses todos. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. O fato do Corinthians ter feito um contrato curto com ele, eu acho que contempla duas coisas. A primeira, essa questão eleitoral, e estou de acordo com isso. E a segunda aqui é perda de tempo querer fazer contrato longo com o Cuca, que pode acontecer de em dezembro, sentir falta do cachorro em Curitiba, a temperatura e tal. Ele gosta de trabalhos curtos. Se você pegar uma retrospectiva, ele raramente trabalha nos campeonatos estaduais. Exatamente. Acho que nos últimos anos ele trabalhou uma vez só no estadual, nos últimos 7, 8 anos. Acho que foi quando chegou, já no finalzinho do estadual aqui de São Paulo, que o Mancini era ele pegou no meio. Interino, né? Então, acho que também em relação a isso está perfeito. Então o Corinthians acerta nisso. Agora, eu acho que só fica faltando uma ponta nessa história toda. Até falava ontem à noite no Canelada que o Lázaro, por ser alguém com DNA corintiano criado lá, alguém em quem o Corinthians aposta, o Corinthians podia fazer com o Lázaro o que o Água Santa faz com o Thiago Carpini. O Cuca já vem com a comissão técnica dele, você pode dar lá um suporte ou outro, tá? Mas olha, nós apostamos em você no futuro, então vai para a Europa fazer cursos, como o Thiago Carpini. Ele trouxe, inclusive, um analista de desempenho, Daniel Santos Cerqueira, que era a função que o Fernando Lázaro fazia com brilhantismo, e o Cuquinha, né, que trabalha com ele sempre. Já que a comissão técnica já está completa, né, o pacote todo está desembarcando ali. É um cara que merece ser apoiado. O Lázaro, aproveita, é uma bela ideia, viu? Esse cara para o futuro. Eu gosto muito disso. Acho que o Corinthians poderia fazer isso. No Brasil também não tem novos treinadores chegando, não. Preparava, né? Eu acho que já preparar até para um voo maior lá na frente. Eu não sei se ele fala inglês, mas provavelmente sim. Aprenda então, né? E já vai ajudar bastante. E fica com os cursos da UEFA. A gente lembra, já citei algumas vezes, o Diniz foi convidado pelo Ronaldo para treinar o Valladolid lá atrás. E toparia e não foi porque não tinha os cursos da UEFA. Então você barra o profissional de dar um salto diferente na carreira dele. Para mim, um salto muito maior. O presidente do Água Santa concedeu uma entrevista semana aqui para o Diário do Grande ABC, uma tela quase que de página inteira, falando que vão fazer lá com o Carpini, o que estão planejando para ele. Vai para a Europa estudar, atrás de licença e tal, e volta depois. Todas as empresas de alto nível, e a gente cobra que os clubes sejam empresas, elas fazem essa preparação com os seus funcionários estratégicos. Nada é mais estratégico que o treinador de futebol. E claro, tem as suas garantias também. O cara vai lá, prepara o Carpino, ele volta e não quer trabalhar. Não, deve ter um compromisso antes desse acordo. E eu acho que ele foi inteligente. Tá certo. Isso. Foi inteligente. E se o Corinthians faz isso com o Fernando Lázaro e depois um contrato de mais 1 ano, 2, sei lá, até para pagar o curso, né, devolvendo com o trabalho, é uma coisa inteligente. Bruno, Cuca como treinador do Corinthians, o que você pensa disso? Ele é um treinador competente. Se a gente pegar os últimos 5 anos aqui no Brasil, ele é um dos que mais venceu, né? Os 2 portugueses, Jorge Jesus e Abel Ferreira, venceram muito. Ele venceu bastante, no Galo principalmente, né, que ele ganhou o Mineiro ali, Copa do Brasil e Brasileiro, e chegou na semifinal da Libertadores. No ano anterior chegou na final com o Santos. Então ele é um cara que está ganhando títulos nos últimos anos ou chegando ali. Ele tem um bom retrospecto. O Dorival agora com o Flamengo também conseguiu títulos importantes. E é por aí, são esses aí que estão ganhando títulos, fora os 2 portugueses, né, que eu já falei. Então também acho que dos últimos que passaram, ele é o melhor e é um cara já adaptado aqui, sabe como funciona o futebol brasileiro.
Mas tem que ver também até onde o Corinthians pode ir e qual a expectativa para o Corinthians, né? Que assim, eu gosto de trabalhar muito assim com os fatos que já aconteceram. E esse elenco do Corinthians é um elenco montado na metade de 2021. O Corinthians teve elencos muito ruins ali entre 18, 19, 20, elencos para brigar em 11º, que foi isso. Em 2020, o Corinthians foi, acho que, 12º no Brasileiro. Em 18 havia sido 13º. Em 19 foi um pouquinho melhor, foi 8º. Aí no meio de 21 chegam Renato Augusto, Roger Guedes, William, que já foi embora, e Juliano. A partir daí, essa base que está até hoje começou a ser formada. Quando eles chegam no meio de 21, o Corinthians, dirigido pelo Silvinho, só estava no Brasileiro. Já tinha sido eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, até antes do Silvinho chegar, já não estava na Sul-Americana. Então, era um time que só estava disputando o Brasileiro. E quando esses caras chegaram, estava no meio de tabela, fez um segundo turno melhor, eles chegaram já no final do primeiro turno e terminou em 5º lugar o campeonato. Chegou a ficar em 4º, na última rodada perdeu o 5º lugar para o Fortaleza. Então, foi isso que eles conseguiram, com esse elenco mais ou menos, chegando no meio de um campeonato. Aí 2022, uma temporada inteira com este elenco, com essa base. Começa o Paulista com o Silvinho, em 3 jogos ele cai, fica o Lázaro interino, o Vitor Pereira chega no finalzinho da primeira fase. Acho que o Vitor Pereira pega 2 jogos daquela primeira fase. O time classifica, em primeiro no grupo, vai para as quartas de final, empata com o Guarani, ganha nos pênaltis, pega a semifinal com o São Paulo e perde. Aí tinha Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro simultaneamente. No ano anterior só teve Brasileiro. Mesmo com 3 competições, vai um pouquinho melhor que no outro ano, fica em 4º no Brasileiro. Chega na final da Copa do Brasil, mata-mata, passa dos times melhores, ele passa por Santos, Atlético Goianiense e Fluminense, e perde para o Flamengo nos pênaltis. Então, acho que Santos, Atlético Goianiense e Fluminense eram times que davam para encarar, o Fluminense até melhorou um pouco, né? O Corinthians estacionou até cair um pouco, o Fluminense melhorou depois daquele confronto de semifinal. E na Libertadores chegou nas quartas, pela primeira vez desde 2012. Ganhou 2 jogos. Ganhou 2 jogos de 10. Isso também é um fato. Então foi um pouco parecido, o Brasileiro foi parecido com o ano anterior e nas Copas um chegou nas quartas, outro chegou na final. E esse ano, no Paulista, a campanha foi muito parecida com a do ano passado, com o Lázaro dirigindo agora o campeonato inteiro. Chegou nas quartas. Nas quartas, ano passado, empatou em casa e foi para os pênaltis. Só que no ano passado ganhou nos pênaltis do Guarani, esse ano perdeu para o Ituano. A diferença foi que acertou um pênalti a mais que o outro ano passado, esse ano acertou um a menos. Então, foi parecido. E agora está começando as outras competições, né? Na Copa do Brasil, no Brasileiro e na Libertadores. Na Libertadores ganhou fora, perdeu em casa. Na Copa do Brasil, perdeu fora o primeiro jogo lá em Belém, vai ter que reverter. E no Brasileiro ganhou o primeiro jogo em casa. Ou seja, assim, o que eu quero dizer é que de 1 ano e meio para cá, o desempenho, independente do técnico, ele é mais ou menos parecido, não mudou muito. E até se você analisar resultado por resultado, o padrão é mais ou menos o mesmo. Muito bem em casa e mal fora. Isso não mudou. O Cuca aumenta esse nível, comparando, por exemplo, ao Vitor Pereira, ele dá um up ou não? Ou estaciona, ou fica pior? Qual é o seu conceito? Teoricamente ele é melhor, até falando de futebol brasileiro, porque ele está mais acostumado, está mais habituado. O Vitor Pereira vem de outro lugar. O Vitor Pereira, acho que teve algumas coisas aqui no Brasil que incomodaram ele, que ele não gostou muito. Que ele ia saber agora, né? Ele ia conhecer agora, porque ele ia dar um repique de novo de Porto Alegre, em Goiânia, não teve. Sim, acho que uma coisa que incomodou o Vitor Pereira, uma foi calendário, que ele falou, e outra, o tipo de relação que o técnico tem que ter com o jogador. Ele falou algumas vezes, aqui tem que ser muito paizão, eu não estou acostumado a fazer isso, eu chego, faço meu trabalho e acabou, aqui querem que converse, que faça não sei o quê. Então, algumas coisas ele teve dificuldade de adaptar, ele não estava acostumado. O Cuca está mais acostumado a isso e é um cara capacitado. Na teoria, é o melhor dos últimos que passou. Mas o elenco independente, como o Vanderlei descreveu, um jovem técnico como o Silvinho, aí um cara mais experiente estrangeiro que é o Vitor Pereira, e um outro jovem que era da comissão técnica, eles fizeram mais ou menos a mesma coisa, um pouco mais, um pouco menos. Então o Cuca, teoricamente, ele tem capacidade de fazer um pouco mais, só que não sei até quando, e aí vai daquela expectativa. Estão esperando que o Corinthians seja campeão brasileiro? Acho que se for essa expectativa é difícil. Você fala, reúne e fala, tem que terminar na frente de 12. Foi 5º e 4º. Acho que dá para fazer mais ou menos a mesma coisa.